E se eu te dissesse que algumas das plantas que curam mais fundo não estão em nenhuma farmácia, não têm bula e não custam um centavo. Elas estão crescendo em quintais abandonados, em terrenos baldios, nas feiras do interior, no fundo do jardim da sua avó. Plantas que os raizeiros do Nordeste conhecem de cor, que salvaram gerações inteiras antes de existir comprimido, antes dos hospitais, antes de existir convênio médico. A maioria das pessoas nunca irão saber disso. Mas você chegou até aqui, então você vai. Hoje eu vou revelar 15 plantas medicinais esquecidas que foram usadas por civilizações antigas, que aparecem em textos sagrados e que a ciência moderna acabou de confirmar que funcionam de verdade. Fique comigo até o 12º item. Ele vai mudar a forma como você olha para o jardim da sua casa. E o 15º é tão poderoso que foi a base de um dos remédios mais vendidos do mundo, antes de existir a versão sintética. Durante séculos, esse conhecimento foi passado de mão em mão, das benzedeiras do sertão para as netas, dos raizeiros das feiras para quem tinha sabedoria de perguntar. Com a chegada das farmácias em cada esquina, esse saber foi sendo empurrado para o esquecimento. A indústria farmacêutica não tem interesse em te ensinar que a cura pode estar no seu quintal. Mas hoje, pesquisadores da Embrapa, da USP e de universidades ao redor do mundo estão redescobrindo o que o povo simples já sabia há muito tempo. E o resultado está surpreendendo a ciência. Vamos começar. Primeiro, calêndula. No livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 12, está escrito: as suas folhas servem de remédio. Os curandeiros medievais da Europa levavam flores de calêndula para o campo de batalha, porque, quando não havia cirurgião, não havia antibiótico. A calêndula impedia que uma ferida infeccionasse e ajudava o tecido a se regenerar limpo. Durante mais de 2000 anos, civilizações do Mediterrâneo ao interior do Brasil usaram essa flor laranja brilhante para tratar cortes, queimaduras e inflamações. As ervanárias portuguesas que chegaram ao Brasil trouxeram esse conhecimento, e ele foi absorvido pelas parteiras e benzedeiras do Nordeste, que nunca deixaram de usar. Pesquisadores da Universidade de São Paulo publicaram estudos confirmando que extratos de calêndula aceleram a cicatrização de feridas, incluindo queimaduras e feridas cirúrgicas. Os compostos ativos, os triterpenos e flavonoides, têm ação anti-inflamatória e antimicrobiana, comprovada em laboratório. Para usar, ferva 2 colheres de sopa de pétalas secas em 200 ml de água por 10 minutos. Coe e use o líquido para lavar cortes e arranhões. Você também pode infusionar as pétalas em óleo de coco e aplicar diretamente na pele inflamada 1 vez ao dia. Evite usar em feridas abertas profundas. A calêndula foi esquecida porque ninguém patenteia uma flor. A indústria não lucra com o que qualquer pessoa pode cultivar no vaso da janela. Mas essa flor continua cicatrizando, continua funcionando exatamente como fazia quando suas bisavós eram jovens. O que Deus criou, nenhum laboratório apagou. Segundo, confrei. Os antigos chamavam o confrei de solda e conserta. Não é por acaso. Por mais de 3.000 anos, raizeiros e curandeiros de toda a Europa e do interior do Brasil aplicavam as folhas e raízes do confrei externamente sobre entorses, contusões e ossos machucados e juravam que a recuperação era mais rápida do que sem nada.
O confrei chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses e foi adotado pelos herveiros nordestinos, que o incorporaram aos seus ungüentos e cataplasmas para lesões de todo tipo. Em muitas comunidades rurais, o confrei era o único recurso disponível para torções e pancadas. A ciência descobriu o motivo. A raiz do confrei contém um composto chamado alantoína, que estimula a multiplicação celular, literalmente acelerando a regeneração do tecido danificado. Múltiplos ensaios clínicos publicados e revisados por pesquisadores europeus confirmaram que o extrato tópico da raiz reduz significativamente a dor e melhora a função em torções de tornozelo, dores nas costas e contusões musculares. Para usar, prepare um emplastro com as folhas frescas lavadas, amasse-as e aplique sobre a região dolorida, cobrindo com um pano limpo por 20 minutos. Repita uma vez ao dia. Use apenas externamente. O confrei não deve ser ingerido, pois contém compostos que em grandes doses podem sobrecarregar o fígado. O confrei foi esquecido quando a medicina moderna decidiu que entorses precisavam de anti-inflamatórios sintéticos e não de plantas. Mas para lesões de tecido mole, que acontecem com todo mundo o tempo todo, o confrei ainda é um dos regeneradores mais rápidos que a natureza oferece. Seus joelhos e tornozelos agradecem. Terceiro, tansagem. Os nativos americanos chamavam a tansagem de rastro do homem branco porque ela brotava por onde quer que os colonizadores pisassem. Mas foi o povo indígena que ensinou aos recém-chegados o que essa planta humilde era capaz de fazer. Cortes, queimaduras, picadas de inseto, infecções. A tansagem tratava tudo isso antes de qualquer coisa mais sofisticada existir. No Brasil, a tansagem cresceu por todos os lados e entrou no repertório das benzedeiras e herveiros como planta de primeiros socorros. É comum em terrenos baldios, calçadas e jardins por todo o país, e seus efeitos foram reconhecidos tanto pela medicina popular quanto pela Anvisa, que lista diversas de suas espécies como fitoterápicos de uso tradicional. Um ensaio clínico realizado no Irã demonstrou que o unguento de tansagem melhorou a cicatrização de queimaduras de segundo grau, de forma superior ao tratamento convencional padrão. Os compostos presentes nas folhas têm ação anti-inflamatória, hemostática e antimicrobiana, comprovadas em estudos laboratoriais. Para usar, pegue uma folha fresca limpa, amasse ou mastigue levemente para romper as células e aplique diretamente sobre o corte, a picada ou a queimadura leve. Segure por alguns minutos. Você também pode fazer um chá forte com as folhas secas e usar o líquido para lavar a pele inflamada uma vez ao dia. A tansagem foi esquecida porque está em toda parte. E nos ensinaram que remédio de verdade precisa ser raro e caro, não crescendo na fresta da calçada. Mas para lesões do dia a dia, a tansagem é imediata, gratuita e extraordinariamente eficaz. O remédio estava sempre aí. Só precisava de alguém que lembrasse de olhar para baixo. Quarto, 1000 folhas. No livro de Números, o povo que caminhava pelo deserto usava plantas do campo para tratar feridas de batalha. A 1000 folhas era uma delas. Guerreiros gregos, romanos e medievais carregavam essa planta seca especificamente para empacotar cortes em campo aberto, porque quando você não tem nada mais, a 1000 folhas detém o sangramento e começa a cicatrizar ao mesmo tempo. No Brasil, a 1000 folhas é conhecida nas comunidades rurais e em boa parte do Nordeste
como aliada de primeiros socorros, especialmente em cortes e feridas que não param de sangrar. Sua presença em terrenos baldios e margens de estrada por todo o país a torna uma das plantas medicinais mais acessíveis do país. Estudos publicados em periódicos científicos confirmam que a mil-folhas tem efeitos hemostáticos reais, ou seja, ela acelera a coagulação do sangue. Ao mesmo tempo, seus compostos têm ação anti-inflamatória e de cicatrização de feridas. É uma das poucas plantas que faz as duas coisas ao mesmo tempo: deter o sangramento e regenerar o tecido. Para usar, amasse as folhas frescas e aplique diretamente sobre o corte, pressionando levemente por alguns minutos até o sangramento diminuir. Você também pode fazer um chá forte com as partes aéreas da planta e usar como compressa para inflamações. Em caso de febre, beba uma xícara do chá morno até 3 vezes ao dia. A mil-folhas foi esquecida quando passamos a depender de curativos industriais e antissépticos sintéticos. Mas para quem vive no campo, faz trilha, trabalha com terra ou simplesmente quer saber o que fazer antes de chegar ao posto de saúde, essa planta ainda é um dos primeiros socorros mais confiáveis da natureza. O que os guerreiros levavam para a batalha, você pode levar na memória. Quinto, gordolobo. No livro de Ezequiel, Deus fala de um tempo em que o povo andava por vales e campos, e a sabedoria da terra era o único recurso. Por séculos, o gordolobo foi o remédio de cabeceira para tudo que atacasse os pulmões. Tosse com catarro espesso, bronquite, peito fechado, asma. Os herbolários europeus o chamavam de melhor amigo dos pulmões. No Brasil, o gordolobo chegou com os colonizadores e se naturalizou em regiões de clima mais ameno. Herveiros do sul e sudeste ainda o usam em chás para gripes pesadas e tosses persistentes. Sua presença em terrenos baldios e beiras de estrada o torna acessível sem custo. Revisões científicas recentes confirmam os efeitos anti-inflamatórios e antimicrobianos do gordolobo no sistema respiratório. As folhas contêm saponinas que agem como expectorantes naturais, ajudando o corpo a expulsar o catarro, em vez de deixá-lo acumular no peito e virar infecção. Para usar, ferva 2 colheres de sopa das folhas secas em 300 ml de água por 15 minutos. Coe com cuidado, usando um pano fino para remover os pelos das folhas e beba uma xícara morna 2 a 3 vezes ao dia enquanto durar a congestão. Adoce com mel para potencializar o efeito calmante na garganta. O gordolobo foi esquecido quando os xaropes industriais tomaram as prateleiras das farmácias, mas esses xaropes, muitas vezes, só suprimem a tosse sem ajudar os pulmões a limpar a infecção. O gordolobo faz o contrário. Ajuda o seu corpo a fazer o que ele quer fazer, expulsar o que não deve estar lá. Às vezes, o melhor remédio é o que ajuda o corpo a se curar, não o que o cala. Sexto, erva prunella. Os antigos chamavam essa planta de cura-tudo ou erva das feridas. Ela carrega esse nome há centenas de anos e a ciência está começando a entender por quê. A prunella vulgaris era usada para qualquer tipo de inflamação na boca e na garganta, aftas, dor de garganta, tecido irritado. E as benzedeiras do interior do Brasil a incorporaram às suas garrafadas e gargarejos naturais. Essa pequena planta rasteira brota em gramados e campos, produzindo espigas de flores roxas que as abelhas adoram. Por muito tempo foi ignorada por estar em todo lugar. Mas foi justamente por isso
que as comunidades rurais a mantiveram viva no seu repertório de plantas do dia a dia. Pesquisadores demonstraram que a prunella tem propriedades reais de cicatrização de feridas, efeitos anti-inflamatórios e age contra as biopelículas bacterianas, que são as camadas protetoras que as bactérias criam para dificultar o tratamento de infecções. Esse último efeito é especialmente relevante para infecções orais recorrentes. Para usar, ferva 2 colheres de sopa das partes aéreas secas em 200 ml de água por 10 minutos. Coe e use o líquido morno para fazer gargarejos durante 2 minutos, 3 vezes ao dia. Para aftas, aplique diretamente com um algodão sobre a região afetada. O mesmo chá pode ser bebido para inflamações internas leves. A prunella foi esquecida porque a medicina moderna desenvolveu antibióticos e antissépticos para infecções de garganta. Mas para a irritação leve e o desconforto que a maioria das pessoas sente antes de a coisa piorar de verdade, a prunella é suave, eficaz e sem efeitos colaterais. A planta que levou a cura no próprio nome nunca mentiu. 7º, marrúbio. Antes de existir pastilha para tosse, existia o marrúbio. Até meados do século XX, o xarope de marrúbio era vendido em farmácias e armazéns em todo o Brasil e na Europa. Era considerado um dos melhores expectorantes naturais que existiam. Aos poucos, os xaropes sintéticos foram ocupando o espaço e o marrúbio foi empurrado para o esquecimento. Mas, nos interiores do Nordeste e nas comunidades de agricultura familiar do sul do Brasil, algumas ervanárias ainda guardam o marrúbio nos canteiros e sabem exatamente o que ele faz. Ele não suprime a tosse, ele torna a tosse mais produtiva, ajudando os pulmões a expulsar o catarro de verdade. A planta contém um composto chamado marrubina, que estimula as secreções brônquicas e dissolve a congestão. Monografias herbais europeias o descrevem para tosse produtiva e bronquite, e ele ainda é ingrediente de xaropes para tosse em alguns países da Europa. Para usar, ferva 1 colher de sopa das folhas e caules secos em 250 ml de água por 15 minutos. Coe e beba 1 xícara adoçada com mel 2 vezes ao dia, enquanto durar a tosse com catarro. Não use por mais de 2 semanas sem orientação de um profissional de saúde. O marrúbio foi esquecido quando os supressores de tosse sintéticos dominaram o mercado. Mas suprimir a tosse não limpa o pulmão. O marrúbio limpa. E às vezes, a diferença entre suprimir um sintoma e resolver a causa é exatamente essa. Curar é diferente de calar. 8º, verbena. No livro dos Salmos, o salmista fala de um coração inquieto que busca repouso. Por séculos, os herbolários europeus usaram a verbena para pessoas que viviam exatamente nesse estado. Tensão nervosa acumulada, pensamentos que não param, dificuldade de relaxar e dormir. O que hoje chamamos de ansiedade e insônia, nossos ancestrais chamavam de esgotamento nervoso, e a verbena era o remédio. No Brasil, a verbena chegou com os europeus e se naturalizou em várias regiões. Benzedeiras e ervanárias do interior a usavam em chás noturnos para pessoas que trabalhavam demais e dormiam de menos, que era, em outras palavras, praticamente todo mundo. Fontes herbais modernas e estudos em modelos animais indicam que a verbena tem efeitos ansiolíticos reais, com ação calmante sobre o sistema nervoso sem causar sedação. Ela não derruba,
como um ansiolítico farmacêutico. Ela simplesmente ajuda o sistema nervoso a encontrar o ponto de equilíbrio que ele perdeu. Para usar, ferva uma colher de sopa das partes aéreas secas em 200 ml de água por 10 minutos. Coe e beba uma xícara morna à noite antes de dormir. Você pode adoçar com mel e combinar com erva cidreira para potencializar o efeito calmante. Não use durante a gravidez. A verbena foi esquecida quando os ansiolíticos farmacêuticos chegaram. Mas esses medicamentos frequentemente criam dependência, efeitos colaterais e piora do quadro quando interrompidos. A verbena oferece um caminho mais suave para a tensão cotidiana, aquela que se acumula sem que a gente perceba. Às vezes, o corpo não precisa de um remédio que o force a parar. Precisa de um que o lembre de que parar é seguro. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre plantas medicinais do que a maioria das pessoas vai aprender na vida inteira. Esse conhecimento esteve oculto não porque seja difícil, mas porque ninguém tem interesse em te ensinar o que você pode colher no seu quintal. Se esse conteúdo está te abrindo os olhos, pressiona o like agora. Isso me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para mais gente. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora, porque a segunda metade dessa lista é ainda mais poderosa que a primeira. 9. Elecampane, a Ânula campana. Os raizeiros mais antigos do interior do Brasil conhecem uma raiz que os herveiros chamam de remédio do pulmão profundo. A Ânula campana, conhecida no Brasil também como olho de boi, era o recurso quando a bronquite não cedia, quando a tosse persistia por semanas depois de uma pneumonia, quando o peito simplesmente não limpava. Essa planta perene de folhas enormes e flores amarelas parecidas com girassóis já foi amplamente usada em comunidades rurais brasileiras para problemas respiratórios crônicos e resistentes. As raízes grossas, colhidas no outono, concentram os princípios ativos mais importantes. Pesquisas recentes confirmam a atividade antimicrobiana da ânula contra patógenos respiratórios. A raiz contém lactonas sesquiterpênicas com efeitos antitussígenos e antimicrobianos documentados. É um dos poucos fitoterápicos com ação tanto no alívio da tosse quanto no combate à causa infecciosa subjacente. Para usar, ferva uma colher de sopa da raiz seca em 300 ml de água por 20 minutos, em fogo baixo. Coe e beba uma xícara 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, por até 4 semanas. Não use durante a gravidez ou a amamentação sem orientação profissional. A Ânula campana foi esquecida porque exige paciência. Ela funciona lenta e profundamente, reconstruindo o tecido pulmonar, em vez de apenas aliviar o sintoma pontual. Numa cultura que quer resultado imediato, uma planta que trabalha em semanas perdeu espaço para os antibióticos que prometem 3 dias de tratamento. Mas para quem tem o pulmão enfraquecido e sabe que 3 dias de antibiótico não resolve, a Ânula campana ainda está aqui. 10. Uva do mato, a marrônia. No livro de Provérbios está escrito: o conhecimento é prata, mas a sabedoria é ouro. Por séculos, os curandeiros guardaram em silêncio o segredo de uma planta espinhosa de flores amarelas e frutinhos azuis que trata aquilo que a dermatologia moderna ainda luta para resolver de forma definitiva: a psoríase e o eczema crônico. A uva do mato, conhecida no meio científico como marrônia, tem parentesco botânico com plantas amplamente usadas
na medicina tradicional brasileira. A casca interna de suas raízes e caules é amarela brilhante, repleta de berberina, o mesmo composto que os raizeiros nordestinos reconhecem em plantas como a jurubeba e o crajiru. Múltiplos estudos clínicos demonstraram que o extrato tópico de uva do mato melhora de forma significativa os sintomas de psoríase e dermatite atópica. Esse não é apenas uso tradicional. São estudos com humanos, publicados em revistas científicas revisadas por pares, mostrando melhora real e mensurável. Para usar, procure extratos e cremes de maonia em lojas de produtos naturais e aplique sobre a área afetada uma vez ao dia, de manhã. O resultado não é imediato, exige consistência por semanas, mas para condições crônicas que não respondem bem aos corticoides convencionais, é uma alternativa com respaldo científico real. A uva do mato foi esquecida porque crescia em regiões remotas e a dermatologia convencional não tinha interesse em promover algo que não pudesse ser patenteado. Mas para quem vive com psoríase ou eczema e está cansado de ciclos sem fim de corticoides, essa planta oferece um caminho diferente. O que a pele pede nem sempre está no tubo de remédio. 11º, língua de vaca. Os raizeiros do interior do Brasil têm um ditado: quando o intestino não funciona, a pele grita. A língua de vaca era o remédio que equilibrava os dois ao mesmo tempo. Por séculos, as ervanárias usaram a raiz dessa planta de folhas compridas e cabeças de semente avermelhadas para digestão lenta, intestino preso e problemas de pele que pareciam ligados ao funcionamento ruim do fígado. A língua de vaca cresceu por todo o Brasil e entrou no acervo dos herveiros de feiras e dos raizeiros de beira de estrada. No Nordeste, ainda é possível encontrá-la em feiras livres, vendida como raiz seca para chá depurativo. A raiz é rica em compostos amargos e antraquinonas, que estimulam a produção de bile e a função digestiva. Revisões de medicina herbal vinculam a língua de vaca ao apoio à função hepática, melhora da digestão e resolução de problemas crônicos de pele, que respondem à melhora da eliminação interna. Para usar, ferva meia colher de chá da raiz seca em 200 ml de água por 10 minutos. Coe e beba uma xícara pela manhã em jejum, por no máximo 10 dias consecutivos. Use em doses pequenas. Em excesso, pode ter efeito laxativo intenso. Não use durante a gravidez. A língua de vaca foi esquecida quando laxantes e medicamentos hepáticos sintéticos se tornaram o padrão, mas esses forçam o corpo a responder. A língua de vaca apoia o que o corpo já tenta fazer por conta própria. Quando você apoia a natureza em vez de forçá-la, ela responde com gratidão. 12º, agracejo, a planta da berberina. E chegamos ao item que eu antecipei lá no começo. A planta que foi usada por mais de 2000 anos e que a ciência moderna está comprovando que age contra bactérias resistentes a antibióticos. No Brasil, os raizeiros conhecem essa ação através de plantas aparentadas, como a jurubeba e o crajiru, que contêm o mesmo composto ativo, a berberina. O agracejo, originário da medicina persa antiga e ayurvédica, chegou ao Ocidente e foi sendo esquecido à medida que os antibióticos sintéticos dominaram o mercado. Mas com a resistência bacteriana crescendo de forma alarmante, pesquisadores ao redor do mundo voltaram os olhos para a berberina. Os estudos são impressionantes. A berberina tem ação antimicrobiana,
documentada contra bactérias, fungos e parasitas. Tem efeitos anti-inflamatórios, apoia a saúde digestiva e se mostrou eficaz contra a diarreia infecciosa. Pesquisas recentes indicam também benefícios metabólicos, incluindo melhora do controle do açúcar no sangue e dos níveis de colesterol. Para usar o agracejo, ou seus equivalentes brasileiros ricos em berberina, consulte um profissional de saúde integrativa, pois a dosagem e a forma de preparo variam conforme a espécie disponível na sua região. Extratos padronizados de berberina também estão disponíveis em lojas de suplementos naturais. O agracejo foi esquecido porque o arbusto é espinhoso, difícil de cultivar em larga escala e impossível de patentear. Mas, com a crise dos antibióticos chegando mais rápido do que imaginamos, as plantas que contêm berberina estão sendo olhadas com novos olhos pela medicina. O que foi esquecido pode se tornar o futuro. 13º. Trevinho vermelho. Nas comunidades rurais do sul do Brasil, o trevinho vermelho sempre foi mais do que forragem para o gado. As mulheres mais velhas sabiam que esse trevinho que cobre os campos tem uma função que vai além do pasto. Por séculos, foi usado para condições crônicas de pele, inflamação persistente e, mais recentemente, a ciência confirmou seus benefícios para mulheres na menopausa. O trevinho vermelho está em praticamente todos os campos e margens de estrada no sul e sudeste do Brasil. Suas flores avermelhadas, que as abelhas adoram, são a parte mais rica em princípios ativos e podem ser colhidas em áreas limpas, longe de pesticidas. O trevinho contém isoflavonas, compostos vegetais com efeitos estrogênicos suaves. Estudos demonstraram benefícios para as ondas de calor da menopausa e o uso tradicional inclui chá das flores para problemas crônicos de pele como eczema e psoríase, com ação anti-inflamatória documentada. Para usar, seque as cabeças florais ao sol por 3 dias e ferva uma colher de sopa em 200 ml de água por 10 minutos. Coe e beba 1 xícara ao dia. Para condições crônicas, o uso deve ser consistente por semanas. Mulheres com histórico de cânceres hormônio-dependentes devem consultar um médico antes de usar. O trevinho foi esquecido porque está em todo lugar e nos ensinaram que remédio de verdade precisa vir em caixa com bula. Mas para a inflamação crônica de pele e para os desconfortos da menopausa, esse trevinho que cobre o chão oferece um caminho suave, comprovado pelo tempo. O que cobre o chão, às vezes, sustenta a saúde inteira. 14º. Usnea, a barba de pau. Os raizeiros do Nordeste conhecem um líquen que cresce pendurado nas árvores velhas, como cabelo verde pálido, que o povo chama de barba de pau ou barba de velho. Durante séculos, esse líquen foi usado para tratar feridas, infecções e como curativo de emergência quando não havia mais nada disponível. E a ciência acaba de confirmar que essa tradição fazia todo sentido. A usnea cresce em árvores de regiões menos poluídas por todo o Brasil, especialmente em matas ciliares e serras do interior. Cresce devagar e deve ser colhida com cuidado, preferencialmente das partes que já caíram no chão. Pesquisas recentes mostram que a usnea contém ácido úsnico e compostos relacionados com forte atividade antimicrobiana, incluindo ação contra algumas cepas bacterianas resistentes a antibióticos. O uso tradicional tópico, umedecendo o líquen e aplicando sobre feridas como curativo, está sendo validado pela ciência moderna. Para usar,
Prepare uma tintura macerada em álcool de cereais por 4 semanas. Filtre e aplique, diluída em água como antisséptico natural para lavar feridas. Em situação de emergência no campo, o líquen fresco, umedecido, pode ser aplicado diretamente sobre cortes e feridas limpas, como curativo improvisado de emergência. A usnea foi esquecida porque é um líquen, não uma planta, e crescia em lugares distantes, inacessíveis para a maioria. Mas para quem passa tempo em áreas rurais, faz trilhas ou quer conhecer os antibióticos que a natureza escondeu nas árvores, a barba de pau ainda está lá, esperando ser lembrada. O que cresce devagar, dura para sempre. 15º. Rainha dos prados, a planta que virou aspirina. E chegamos ao 15º. Guardei esse para o final, porque ele representa tudo o que conversamos hoje. Antes de existir a aspirina, antes de existir qualquer anti-inflamatório em comprimido, existe uma planta que crescia em várzeas e beiras de riacho da Europa, usada há milênios para dor, febre, inflamação e, curiosamente, para acalmar o estômago irritado. A rainha dos prados foi a base sobre a qual os químicos do século XIX desenvolveram a aspirina sintética. O ácido salicílico, que está na base da aspirina, foi isolado originalmente a partir dessa planta e de plantas aparentadas como o salgueiro branco. Mas aqui está o que a indústria não conta. A planta original não causa a irritação gástrica que a aspirina sintética provoca. Pelo contrário, os ervanários tradicionais a usavam para acalmar o estômago enquanto aliviavam a dor. Estudos confirmam os efeitos anti-inflamatórios dos salicilatos e outros compostos presentes na rainha dos prados. O uso tradicional incluía chá das flores e folhas para dores de cabeça, dor articular, febre e mal-estar digestivo. Para usar, ferva uma colher de sopa das flores secas em 200 ml de água por 8 minutos. Coe e beba uma xícara morna até 3 vezes ao dia. Não use durante a gravidez, em crianças ou se tiver alergia a salicilatos. Consulte um médico se estiver usando anticoagulantes. A rainha dos prados foi esquecida quando a aspirina sintética se tornou barata, padronizada e disponível em qualquer farmácia. Mas a versão sintética perdeu o que a planta inteira carrega, perdeu o equilíbrio. Isolamos um composto, sintetizamos e acabamos com algo menos completo e mais agressivo do que o original. A natureza não comete erros. Nós é que esquecemos de confiar nela. Essas 15 plantas provam que o conhecimento ancestral e a ciência moderna não são opostos. Eles se completam. O que os raizeiros do Nordeste, as benzedeiras do sertão e os ervanários das feiras guardaram por gerações, os laboratórios estão apenas agora confirmando. Se esse conteúdo abriu algo dentro de você, manda para alguém que precisa ouvir isso. Uma pessoa da família, uma amiga que luta com saúde, alguém que você ama e que merece saber. Inscreva-se, ative o sino e nos vemos no próximo vídeo.